Olá, meu nome é Anne Mary, eu sou farmacêutica e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, a Sobrafo. Estou aqui na TV Onconews hoje para conversar com vocês a respeito da farmacovigilância, especialmente na oncologia. A farmacovigilância ela é uma ciência que é voltada para a detecção das reações adversas a medicamentos. Ela detecta e tenta prevenir essas reações adversas a medicamentos. Outros problemas relacionados a medicamentos também estão voltados para a atividade da farmacovigilância. Há mais de 70 anos, as ações relacionadas à segurança dos medicamentos têm focado em ações que estabeleçam medidas que promovam a segurança em relação ao uso desses medicamentos. Através dessas ações que ao longo desses anos têm sido implementadas, a gente tem obtido alertas, mudanças em bulas e em algumas situações resultando inclusive na interrupção da comercialização de certos medicamentos que ao longo dos anos de sua comercialização demonstraram que não promovem segurança suficiente para seu uso. Então, o que a gente percebe é que a farmacovigilância já é algo bem estabelecido, já é algo bem conhecido e a sua importância já foi bem preconizada. Então, o que acaba acontecendo e o que nos vem à mente é a pergunta, né? Se nós já sabemos da importância da farmacovigilância, por que ainda temos a questão da subnotificação? Por que ainda temos problemas a respeito da notificação das reações adversas, em especial na oncologia? Por conta dessa deficiência de notificação, há aproximadamente 10 anos, o pessoal da Anvisa, representado em especial pelo farmacêutico Murilo Freitas Dias, procurou por nós, da Sobrafo, na tentativa de melhorar as notificações das reações adversas relacionadas a medicamentos na oncologia. Naquela ocasião, a Sobrafo tentou detectar qual era a principal dificuldade dos farmacêuticos a respeito dessas notificações. O que nós identificamos é que a maioria desses profissionais, desses colegas farmacêuticos, não sabiam exatamente o que notificar, visto que esses pacientes que fazem o tratamento do câncer com medicamentos acabam tendo reações adversas que são muito frequentes, comuns, já bem estabelecidas em bula e conhecidas na literatura científica. Então, o que nós tentamos foi desenvolver um guia, né? Então, nós criamos em 2007, publicamos em 2007, inclusive com a contribuição e colaboração de profissionais da Anvisa, o Guia para a Notificação de Reações Adversas em Oncologia. Nesse guia, nós fornecemos as informações a respeito do que deveria ser notificado, uma vez que era uma queixa frequente desses farmacêuticos que não notificavam o fato de não saber exatamente o que notificar. Então, o que nós determinamos naquela época? Que o ideal seria notificar qualquer reação não descrita em bula ou na literatura. Com respeito aos medicamentos comercializados há mais de 5 anos, nós julgamos que o ideal seria notificar as reações de graus 3 e 4, mesmo aquelas descritas na literatura, uma vez que a gravidade dessas reações eram representativas e para a Anvisa ou para a Vigilância Sanitária Local seria interessante quantificar o quanto que elas eram frequentes. E a respeito dos medicamentos novos que teriam sido comercializados há menos de 5 anos, nós julgamos que qualquer reação de qualquer gravidade, mesmo as descritas em bula ou literatura, deveria ser notificado,
uma vez que a gente entende que medicamentos com menos de 5 anos em comercialização são considerados recentes. Eles estão ainda na fase pós-marketing. Existe a possibilidade da descoberta de novas reações que ainda não foram experimentadas por toda a população que faz uso daquele medicamento. Então, qualquer tipo e qualquer grau de reação adversa deveria ser notificado com os medicamentos que tivessem sido comercializados há menos de 5 anos. É graças a essas notificações que vão surgindo os comunicados, os alertas de segurança. Para a gente entender um pouquinho mais, para a gente realmente acreditar um pouquinho mais na importância desses comunicados, eu trago como exemplo alguns comunicados de medicamentos oncológicos que têm sido divulgados aí nos últimos anos com medicamentos comuns, que a gente já no dia a dia trabalha bastante. Então, por exemplo, eu cito o comunicado de segurança que a FDA divulgou em 2011 a respeito da Azatinib, um medicamento utilizado para o tratamento da leucemia mieloide crônica. Na época em que ele começou a ser comercializado, não havia muitos relatos de hipertensão arterial pulmonar. Logo após a sua comercialização, quando ele ampliou o uso dele na população como um todo, começaram a aparecer os relatos de risco de hipertensão arterial pulmonar, que é ainda considerada uma ocorrência rara, mas quando ela acontece é uma ocorrência considerada muito grave. Em função disso, na sequência, em novembro de 2011, a FDA estabeleceu uma alteração na bula desse medicamento e foi adicionado essa informação de que o paciente que faz uso desse medicamento, ele tem o risco de desenvolver essa reação. Um outro comunicado de segurança que também eu trago aqui como exemplo de resultado, dessas notificações que os profissionais americanos fizeram após a comercialização do produto, diz respeito ao brentuximab vedotin. Ele foi lançado há alguns anos, cerca de 3, 4, 5 anos, e ele, quando chegou na comercialização, ele tinha relato apenas de um caso de leucoencefalopatia progressiva focal. Então, quando ele iniciou a comercialização, havia apenas um caso. Embora fosse um único caso relatado durante a pesquisa com esse medicamento, ficou a questão de que havia muita gravidade nesse tipo de reação, pois se tratava de uma reação que poderia causar a morte do paciente. Quando esse medicamento começou a ser comercializado e utilizado pela população em geral, 2 novos casos surgiram. E isso serviu de alerta. Então, essa notificação desses outros 2 novos casos gerou o alerta publicado pelo FDA. Um alerta geral, tanto ao público, quanto aos médicos, quanto aos profissionais que fazem uso do medicamento. O aviso ao público de que 2 novos casos haviam sido relatados. Então vem aquela questão, mas são só mais 2 novos casos, são só 3 casos no total. Mas a gravidade do problema é o que chama a atenção. Então o medicamento não é que ele não seja seguro, mas ao fazer uso dele tem que estar ciente de que existe esse risco de desenvolver esse problema. Então tem que ter um olhar cuidadoso junto ao paciente que faz uso desse medicamento, porque aos primeiros sintomas, identificar a possibilidade de ser esta reação grave, que é a leucoencefalopatia progressiva focal. Praticamente todas as notificações que são geradas em diferentes países são direcionadas para esse centro internacional. E a partir dali também são emitidos alguns alertas. O que eu achei muito interessante, recentemente fazendo uma pesquisa a respeito desse assunto, foi um site, um link que eles disponibilizaram para fazer consultas a respeito dos alertas, das notificações, de informações mesmo geradas a partir das reações adversas com
diferentes medicamentos, incluindo os medicamentos oncológicos. Então, é uma página que existe, chama-se página VigAccess. O endereço para acesso é www.vigaccess.org. Nessa página você pode entrar com o nome da substância em inglês, né, porque se trata de um website internacional, e nessa página você pode colocar o nome da substância que você deseja obter a informação. Então, como exemplo, eu trouxe aqui para estar mencionando para vocês o ipilimumab. Ele é um medicamento novo, ele faz parte das novas gerações de medicamentos para o tratamento do câncer, não é um quimioterápico, não é um citostático. E são exatamente esses novos medicamentos que nós temos que ter um olhar diferenciado, um olhar mais cuidadoso, porque o mecanismo de ação desses medicamentos não corresponde àqueles mecanismos tradicionais que nós estamos habituados. Conforme eles vão chegando ao mercado para comercialização e tendo aí um amplo acesso, tendo vários pacientes para fazer uso, nós vamos observando as reações adversas que não foram percebidas durante a etapa da pesquisa clínica, desde sua fase 1 até a fase 4. Então, no caso especificamente do ipilimumab, que eu trago como exemplo, no ano de 2014, esse Centro de Monitoramento, PSALA, recebeu mais de 1.500 notificações de reações adversas relacionadas a esse medicamento. Ano após ano, desde da geração desse medicamento a nível comercial, desde 2008 constam nesse banco de dados desse Centro de Monitoramento as notificações de reações adversas. Em 2008, eles receberam somente 9 notificações, que muito provavelmente deveria estar ainda relacionada com a etapa da fase de pesquisa clínica. E ano após ano foram aumentando o número de notificações, porque quanto mais pacientes fazem o uso, quanto mais acesso as pessoas vão tendo a esse medicamento, mais vai se observando o tipo de reação adversa que ele tem promovido. Então, ano após ano foi aumentando, em 2013 foram mais de 700 notificações, em 2014 1.500 e agora em 2015 até o momento, eu fiz a consulta essa semana no site, haviam cerca de 600 notificações. Se nós considerarmos que ainda temos 6 meses pela frente, pode ser que eles cheguem novamente a mais de 1.000 notificações. As reações adversas são diferentes, né? São tipos diferentes, algumas já constavam em bula, outras ainda não. E conforme vão surgindo essas reações não descritas em bula, os órgãos sanitários vão solicitando para que seja feita a inclusão da informação. Então, a importância da farmacovigilância ela está muito voltada à questão da segurança do medicamento. E nós todos, os profissionais que trabalhamos em oncologia, temos que ter este compromisso com a farmacovigilância. E a única forma que nós temos de assumir esse compromisso é por meio das notificações. Então, precisamos identificar o que está faltando ainda para que se concretize mais ainda essa farmacovigilância para torná-la efetiva, né? Então, se é uma questão de infraestrutura, se é uma questão de presença de pessoal, profissionais capacitados, se é o entendimento e a compreensão da importância da farmacovigilância, ainda não temos clareza do que é que está faltando em todas as classes profissionais envolvidas com a oncologia, mas que há uma necessidade de termos esse compromisso, isso não há dúvida. Tanto é que recentemente, em uma matéria publicada no próprio portal da Onconews, com um representante da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, foi verificado que ainda temos problemas de subnotificação na oncologia. Para finalizar, só lembrando que na farmacovigilância a nossa preocupação não é só com a questão da segurança e as reações adversas. Na farmacovigilância nós também estamos de olho nas queixas técnicas. Então, quando há problemas de desvio da qualidade com o produto, com o medicamento, qualquer tipo de afastamento dos parâmetros da qualidade que são exigidos para comercialização ou aprovação no processo do registro do produto, deve ser notificado também. A falta de efeito terapêutico também deve ser notificada.
Sempre que isso é observado pelo médico, normalmente, tanto o médico quanto o farmacêutico ou o enfermeiro devem fazer a notificação e qualquer outro tipo de alteração que seja observado. Partículas que não deveriam estar presentes, o próprio sistema de fechamento das embalagens, o rótulo. Então, isso tudo deveria chegar para a vigilância sanitária, porque são essas informações que a vigilância faz um compilado e depois estabelece as medidas necessárias. A farmacovigilância ela é uma construção que inicia com as ações individuais e forma um conjunto. Então, uma notificação, ela parece apenas uma, simples, isolada, mas o conjunto de notificações é o que é responsável pelo comunicado de alerta, pela alteração em uma bula, pela retirada do medicamento. Então, deste papel individual que cada um de nós temos, é que gera a possível segurança relacionada ao medicamento. Então, fica aqui o meu convite para que cada um identifique dentro dos seus serviços a possibilidade de tornar cada vez mais efetiva a farmacovigilância, a notificação, o cuidado com o medicamento, sempre pensando no bem do paciente. Obrigada.